Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Publicado na Revista Eletrônica Total número 1 de 1988, esse talvez também tenha sido um dos projetos mais marcantes que eu fiz até hoje. Era o primeiro número da Revista Eletrônica Total, que estava se separando, desmembrando-se da Revista Saber Eletrônica, porque a Revista Saber Eletrônica estava misturando, vamos dizer, artigos para estudantes, iniciantes, hobbyistas, com artigos profissionais. Isso não agradava lá o nosso conselho editorial, a empresa em si, porque eles achavam que os grandes anunciantes não gostavam de anunciar para estudantes, para professores, para makers. Eles preferiam falar com profissionais, com técnicos e engenheiros. Isso estava dificultando, inclusive, a obtenção de anúncios. A revista era classificada como uma revista para hobbyistas e não para profissional. Então a gente, depois de muitas reuniões, decidiu que a revista se desmembraria, como já era feito com muitas revistas estrangeiras, né, que tinham duas edições, uma profissional e a outra para amadores, para makers, para estudantes, para professores, coisas desse tipo. Então nós fizemos isso desmembrando a Saber Eletrônica numa nova publicação, a Eletrônica Total, e esse é o número 1, que deveria ser muito atraente e realmente foi, pelo que vocês podem ver pelo projeto de capa. Não é não uma arma, isso aí é um ouvido, certo? Eletrônico, um super ouvido que eu projetei e criei o conjunto todo, fazendo o artigo que foi a abertura dessa revista, com um sucesso tremendo, porque a aparência dele realmente ela é muito interessante. Para você fazer um projeto para uma feira, para uma demonstração, isso certamente atrai, e atraiu mesmo quando nós fizemos, como nós constatamos depois. Até hoje, indo em algumas feiras e exposições, nós encontramos alguém que apresente esse projeto, certo? Como atração, como coisa que realmente é chamativa. Mas o que ele faz? Todo mundo sabe do sistema de audição à distância que você pode fazer com um ouvido parabólico. Nós mesmos publicamos um circuito desse tipo em edições anteriores da Saber Eletrônica, que você pode ver em vídeos, né? Em que você tem uma concha parabólica que você coloca o microfone para captar os sons. Mas fazendo pesquisas com publicações da época em diversas fontes, eu constatei que a gente poderia, em vez de usar a concha parabólica, ter um efeito direcional usando tubos ressonantes. Ou seja, a gente teria tubos fechados que funcionariam como sistemas ressonantes, que é o que eu me baseei para fazer o artigo. Se você tem um tubo qualquer, o comprimento dele determina a frequência de ressonância, e ele tem uma característica direcional de captar o som naquela frequência. Então eu vi, inclusive, um projeto feito por uma revista americana que pegava um conjunto de tubos e fazia um feixe. E os tubos eles eram de comprimentos diferentes. Se esses tubos fossem juntados e na parte traseira fosse colocado um microfone, eu teria uma faixa de frequências dada pelo conjunto de tubos ressonante, com uma alta diretividade, e eu teria praticamente uma ação direcional, muito direcional para o microfone. Mas eu resolvi inovar, eu comecei a pesquisar, e eu verifiquei que a gente poderia fazer uma coisa não com um feixe de tubos, tubinhos de antena de TV, por exemplo, daquela época, né? Como fez o projeto original da revista estrangeira, mas sim fazendo tubos concêntricos. Colocar um tubo dentro do outro, com comprimentos diferentes, e assim eu teria uma faixa de frequências de sintonia para esse conjunto, e com isso um efeito altamente direcional se eu colocasse o microfone no foco. E foi exatamente isso que eu fiz. Um conjunto de tubos concêntricos que deram origem a essa montagem
que lá na parte preta ficava um microfone e, é óbvio, desenvolvia um circuito de um super amplificador, que era ligado, podia ser ligado a um fone, né? Ou você poderia ter uma saída para um gravador. E assim surgiu o super ouvido, um microfone altamente direcional que fez muito sucesso naquela época e faz até hoje. Tanto que, posteriormente, eu até dei algumas versões de circuitos que você podia deixar o microfone posicionado e transmitir para um local distante o sinal captado, ou o som captado, né? A ideia de você ouvir conversas à distância sempre foi muito interessante para aqueles que gostam de eletrônica. E, é lógico, os espiões, os detetives, os investigadores, né, adoraram a ideia de ter um recurso como esse para você ouvir conversas à distância. Tanto que a gente sempre procurou, nos projetos que a gente fazia, de tempos em tempos, abordar o assunto espionagem, com transmissores de espiões, microfones direcionais, sistemas automáticos de gravação, como o Vox, né, aparelhos para ouvir através da parede, e até sistemas que captam a vibração de uma vibraça distante e retornam essa vibração através de raio laser, certo? Recursos aí que o FBI conhece muito bem, outras agências de investigação também, e usam. E a gente publicava projetos desse tipo. O fato é que o nosso microfone direcional, o nosso super ouvido, publicado lá na revista Eletrônica Total número 1, até hoje faz sucesso. E até hoje você pode montar. É um excelente trabalho que une a eletrônica, a acústica e a física, com possibilidades de demonstrações muito atraentes no evento. E um diferencial que esse artigo tinha é que era o principal da revista número 1. Então tinha que ter uma atração diferente para os leitores, é óbvio. Então o que foi feito? Como a gente costumava já nos tempos da revista Saber Eletrônica, a atração era dar um brinde. E o brinde foi realmente dado. Nós demos a placa de circuito impresso que permitia montar um amplificador de áudio transistorizado para o super ouvido. Eu tenho a minha plaquinha aqui ainda, eu só preciso localizar aqui nos meus achados, que provavelmente eu devo ter alguma montada funcionando, mas ainda tenho algumas aqui que eu guardei daquela época. Então essa plaquinha permitia a montagem do amplificador de 3 transistores que era descrito lá no artigo que ensinava a montar o super ouvido. Aqui está o desenhinho da placa que vinha grudada com uma fita adesiva. Vocês observem que a minha revista até tem a marca da fita adesiva, né? Que ela prendia essa fita adesiva à plaquinha na edição da revista. Foi um sucesso danado, inclusive deu muita confusão também, porque tinha gente que queria montar mais de um, e ia lá no jornaleiro e roubava só a plaquinha, certo? Deixava a revista. Aí vinha o outro leitor que não estava sabendo de nada, comprava a revista, levava para casa, e aí quando ele descobria não tinha a plaquinha, né? Isso aí causou aí algumas dores de cabeça para a editora, para os jornaleiros, é óbvio, né? Que obrigou inclusive a editora a ter uma quantidade extra de plaquinhas para fornecer aos jornaleiros e eventualmente outras pessoas em casos como esse. Mas foi uma época muito interessante. Se você quer montar o seu super ouvido, veja aí na descrição do vídeo o link para o artigo, outros artigos semelhantes como um microfone parabólico, e deixe o seu like e inscrevam-se nessa nossa playlist do nosso canal para receber mais novidades sobre artigos que fizeram época. Esse foi um dos que nós fizemos que certamente marcou, certo? Muita gente lá do passado se lembra dele até hoje, e muita gente ainda consulta nossas edições passadas e monta esse projeto, porque realmente num evento ele é muito chamativo. Até mais.